Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para últimas informações aqui do nosso Flamengo, porque vai ter novamente Flamengo e Palmeiras, só que dessa vez no Brasileirão, né? Porque na Copa do Brasil já passou os 2 jogos, o Flamengo classificou, só que o Flamengo tá mordido pela última partida, onde teve muitas polêmicas e teve também, né, o Palmeiras, de certa forma, né, amassando o Flamengo em sua arena, e agora o Flamengo quer devolver no Maracanã. Vamos ver a Renata Fê e o Denilson trazendo informações, palpites, preparação do Flamengo e muito mais, treino pesado aí para poder enfrentar o Palmeiras, e o Flamengo encara como um jogo importantíssimo porque pode tirar o Palmeiras aí da briga pelo título, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades. No mais alto nível, né? Porque são protagonistas no cenário nacional e no cenário continental também. Flamengo e Palmeiras no domingo. Quem é favorito para esse jogo, hein? Tivemos 2 jogos já, cada um venceu um, cada um jogou melhor do que o outro em um, e agora eu tiro a teima. Nesse momento, por ser no Maracanã, eu acho que o Flamengo é favorito. Você vê que o fator casa ele foi fundamental, né? Nessa disputa entre os 2 clubes na Copa do Brasil, né? Você vê que o Flamengo conseguiu amassar o Palmeiras no Maracanã e o Palmeiras amassou o Flamengo no Allianz Parque. Então o fator casa foi determinante. Agora me responde uma coisa. Se nós estamos falando de um confronto extremamente equilibrado, nós estamos falando do alto nível, os 2 clubes jogaram muito em casa e pouco fora, por que a crítica ao derrotado é sempre maior e mais acentuada que os elogios para quem ganha? Porque se espera muito dos 2 e não, acho que se estranha como é que esses 2 times podem jogar uma partida onde o equilíbrio não está presente. O que a gente espera do embate entre esses 2? Equilíbrio. E não foi isso que a gente teve, né? Então eu acho que quando você olha e fala, mas como é que esse Flamengo pode jogar assim? Cadê a Arrascaeta? Cadê todo mundo jogando aqui no Allianz Parque? Mas é mais demérito ou mérito de quem ganha? É uma boa... eu acho que dá pra gente pensar das 2 maneiras, acho que há argumento. Mas sabe por que o derrotado sempre é mais criticado? Por quê? Porque é cultural? Porque é cultural, é óbvio. Você precisa achar um culpado ou um responsável. O culpado por fracasso. Exato. O Flamengo foi muito superior ao Palmeiras, empurrou ele para o campo de defesa no Maracanã, e o Palmeiras fez exatamente a mesma coisa, porque ele tem o mesmo tamanho do Flamengo, ele fez a mesma coisa no Allianz Parque. Você acha que porque nós, brasileiros, temos dificuldade em reconhecer o mérito do outro? Evidente. É isso? Evidente. Existe sempre um adversário do outro lado. Só no futebol ou em tudo, certo? Acho que a gente pode colocar para outros segmentos também. É sempre a gente que perdeu para nós mesmos, é isso? Assim, porque do outro lado tem um adversário que também trabalha, que também tem qualidade, que também determina a estratégia. Por que do outro lado... olha, que vexame o nosso comportamento. Bom, peraí, do outro lado, eu não determinei isso para a equipe foi empurrada. Ou você acha que realmente o Abel e o Tite foram jogar fora de casa para não jogar? Tentar jogar reagindo ao adversário é uma coisa. Se comportar mais defensivamente. Mostrar uma postura considerada covarde é algo completamente. Ou você acha que o Abel e o Tite chegaram lá para os jogadores e falaram, olha, no Maracanã nós vamos ser covarde. Lá em São Paulo nós vamos ser covarde. Não, é óbvio que não. Tem mérito do outro lado, né? Mas no Brasil a gente acaba sempre tentando achar um culpado ou um responsável. Mas enfim, vamos voltar a esse confronto. Acho que o Flamengo é favorito. O Palmeiras se distanciou um pouquinho dos primeiros colocados da competição. Você vê que o Palmeiras já não poupou na última partida contra o Internacional, até vendo que a situação na Copa do Brasil ficou mais complicada, né, para o jogo da volta e tal. E o Palmeiras agora vai jogar com força máxima, evidentemente, o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, ele precisa retomar a primeira colocação. O Flamengo vencendo o Palmeiras, ele distancia um candidato ao título.
Isso está em jogo. Ah, mas tem o Bolívar na próxima semana pela Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um título importantíssimo para o Flamengo na temporada. E, se ele vence o Palmeiras, ele distancia um possível candidato ao título da competição. O Flamengo luta nessa rodada, ele pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, e o Flamengo e o Palmeiras está vivendo esse período de oscilação que é raro na era Abel Ferreira, mas está vivendo esse momento. O Flamengo vai levar para esse confronto o fato de ter jogado pouco contra o Palmeiras. A classificação veio, mas o time foi bastante criticado. E também vai levar para esse confronto a pressão, já que o Tite decidiu poupar contra o São Paulo no último final de semana e a decisão não foi aceita pela coletividade. Então tudo isso também vai mexer com o ambiente do Flamengo para esse confronto diante do Palmeiras. E o Palmeiras agora sem a Copa do Brasil, ele tem que jogar com força máxima Campeonato Brasileiro e Libertadores, e nós estamos falando de uma potência sul-americana que pode se reerguer no Campeonato Brasileiro e pode caminhar muito bem na Liberta. O Palmeiras, após essa eliminação, né, que foi doída, ela quase aconteceu por um triz, né, no frigir dos ovos, né, desses dois confrontos, superioridade cada jogo para o lado do mandante, mas foi por muito pouco ali que o jogo não foi para os pênaltis, né, como é a de se esperar, na verdade, na análise de um confronto entre esses dois times. É interessante, né, houve um equilíbrio nos 180 minutos, mas se você olha as partes, elas foram desequilibradas. Vamos dar uma olhadinha como é que o Palmeiras tem enfrentado o período pós-eliminação. Temos aqui uma tela para a gente analisar. Em 2021, campeão brasileiro, quando foi eliminado pelo CRB, foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB. Libertadores, campeão brasileiro, terceira posição. 2022, Libertadores, semi no Brasileirão, foi campeão. E 2023 foi semi na Libertadores, foi eliminado, mas foi campeão brasileiro. Então você tem aí em 2022 e 2023 uma recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, não é algo, a eliminação, que a gente possa dizer que abale de uma maneira esse elenco do Palmeiras, que ele simplesmente não consiga uma recuperação em outros torneios. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mentalmente essa equipe é muito forte, já passou por várias situações. Ou seja, nós estamos falando aí de resiliência. Ah, total. Sim. E assim, o Abel trabalha muito bem o time do Palmeiras mentalmente para suportar, né, os momentos positivos e negativos da temporada, né? E essa equipe pode se recuperar. Claro que o Palmeiras também tem que pensar no jogo contra o Botafogo na semana que vem pela Libertadores, né? Não será um confronto fácil. O Botafogo também foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado por Bahia. Também vem mordido por conta dessa situação. Tem muita coisa fora de campo que vai condicionar, né, o jogo. Mas eu acho que o Palmeiras vai com força máxima nesse confronto diante do Flamengo e eu não me assustaria. Aliás, o Palmeiras saiu desse confronto, dessa eliminação diante do Flamengo, sem sequelas. Você percebeu isso? Sem sequelas? Sem sequelas. Quais foram as sequelas dessa eliminação? Bom, tem a sequela de imagem do Abel Ferreira com aquela... Não. Com o chacoalhão, né? Não, sim. Aí nós estamos falando sobre o comportamento. Comportamento do Não. Tô falando técnico. Com relação ao time. Ao time? Quais foram as sequelas? Não, eu acho que pelo jogo que fez no Allianz Parque, a torcida e todos nós sentimos como esse time ainda é poderoso. E é capaz de coisas grandes. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no ano passado diante do Boca. O Palmeiras é eliminado e aí o torcedor passa a questionar as decisões do treinador, passa a questionar alguns jogadores, tanto é que o Abel depois muda completamente o time do Palmeiras, o Endrick entra e aí o time consegue uma arrancada importantíssima no Campeonato Brasileiro e ganha a competição. Mas perceba como neste momento, depois da eliminação diante do Flamengo, o time foi eliminado sem sequelas. Não se questiona o trabalho do treinador, nem as suas escolhas, nem determinados atletas.
O comportamento do time diante do Flamengo em casa, né, passou a mensagem pro palmeirense de que, olha, nós não deixamos de competir. Nós passamos por um momento ruim e caímos para uma equipe qualificada. A gente pode discutir o comportamento da equipe no primeiro duelo. Aqui, né, nosso Exato. E acho que o comportamento no primeiro duelo tá dentro daquele contexto de péssimo momento, né? Mas o time realmente voltou a competir e eu acho que ninguém duvida da capacidade do Palmeiras, né? Vamos seguir adiante, vamos falar de Copa do Brasil. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Como a gente viu, o Flamengo se prepara para poder enfrentar o Palmeiras novamente, né? O Flamengo conseguiu passar o Palmeiras na Copa do Brasil, um resultado muito bom na primeira partida. Foi até falado muito que no primeiro jogo, né, lá no Maracanã, o Flamengo poderia ter feito muito mais. E aí, se tivesse feito 3-0, 4-0, teria já matado o jogo ali, embora não precisou depois, mas ficou muito próximo do Palmeiras empatar a partida, né, mesmo com as polêmicas ali no pênalti. Mas o Flamengo, ele não jogou bem lá em São Paulo, no Allianz Parque. O Flamengo deveria ter demonstrado mais. Isso acabou não acontecendo. Então a torcida espera agora que no Maracanã o Flamengo mostre mais uma vez o que mostrou na primeira partida da Copa do Brasil. E até um pouco mais do que aquilo, porque no Allianz Parque o Palmeiras foi com tudo para cima do Flamengo. Amassou, né, apertou bastante. Tanto que o Flamengo não conseguia sair tocando, não conseguia propor o jogo. Foi muito difícil, né, mesmo com jogadores de qualidade em campo, né? Claro que não tinha ali o De La Cruz, mas tinha, por exemplo, o Arrascaeta, né, que foi um dos melhores do Flamengo ali, se não o melhor. Mas o Gerson não conseguiu jogar muito bem, entre outros jogadores também, porque o Flamengo passou mais tempo marcando do que atacando o Palmeiras, né, do que buscando ali talvez encontrar oportunidades para chutar ao gol, né, para alcançar ali a meta adversária. Mas no Maracanã vai ser completamente diferente. A torcida vai em peso, porque é um clássico, de fato. Então vai encher o Maracanã e a torcida vai sim gritar bastante, como foi na primeira partida. E o Tite quer, de todas as formas, vencer esse jogo, porque se vencer, a gente pensa assim, né? Que não é 3 pontos que o Flamengo ganha, são 6 pontos, se formos olhar, né? Porque o Palmeiras é um candidato direto ao título. Então, se o Flamengo ganha o jogo, o Flamengo ganha 3 pontos e tira 3 o Palmeiras, que o Palmeiras poderia ganhar. Então, o Flamengo ganha 6 pontos, porque ele ganha 3 e o Palmeiras perderia esses 3, né? Então, com certeza, o Flamengo, ele trata esse jogo como uma final, né? Porque se caso ocorre o pior, né, de o Palmeiras vencer, é o Flamengo que perde 6 pontos, porque o Palmeiras ganha na casa do Flamengo, ganha 3 pontos e o Flamengo perde de ganhar 3 pontos. Então, é um jogo muito importante, o Tite sabe disso. E o Abel também sabe disso, então ele vai também tentar mudar a postura do time, né, do Palmeiras, que foi na primeira partida contra o Flamengo, vai tentar de todas as formas ali chegar junto para poder ganhar essa partida ou pelo menos não perder. É o que o Abel vai tentar, com uma postura diferente, só que o Flamengo vai com força máxima. O Tite já deixou claro que vai com força máxima, então certamente deve jogar o Cebolinha, deve jogar ali o De La Cruz, que para mim hoje é o jogador mais importante do Flamengo ao lado do Gerson e do Pedro. De La Cruz faz muita diferença e vimos isso na quarta-feira, né, na Copa do Brasil, como ele fez falta naquele meio campo do Flamengo, no Allianz Parque. E ele em campo é outro Flamengo. Ele e o Gerson ali juntos conseguem trazer um equilíbrio muito bom para o Flamengo. E isso é importantíssimo em jogos contra times intensos, que é o caso do Palmeiras. Então, ele jogando Cebolinha, né, jogando o Luiz Araújo também, talvez, dependendo aí de como o Tite arme, foi o time todo completinho e, pelo amor de Deus, tirando o Alan de campo, já é um ponto muito positivo. Eu não gosto muito de criticar jogadores, mas temos que ser realistas de que o Alan não está bem. Desde que ele chegou, dificilmente ele fez um jogo bom. Eu não lembro de um jogo que o Alan jogou bem. Eu não lembro, de verdade. E o Alan, ele não tá bem, ele não tá confiante, ele não tá conseguindo se encaixar no esquema de jogo do Tite no Flamengo. Então, eu acho que ele tem que melhorar primeiro isso para depois o Tite pensar em colocar ele em campo, eu acho, né? E aí, tendo qualquer outra possibilidade, até que seja um garoto da base ali, né? Temos, por exemplo, o Igor Jesus, né? O Igor Jesus, que teve algumas oportunidades, foi bem. E pra mim, entre ele e o Alan, cara, de verdade, eu prefiro o Igor Jesus. Não vou mentir, eu prefiro. Ele estando disponível, coloca o garoto, porque ele pelo menos mostrou
mais qualidade do que o Alan desde que chegou ao Flamengo. Pode ser que o Alan melhore? Pode ser, mas por enquanto não está acontecendo. E contra o Palmeiras não dá para você arriscar colocar ele novamente, né, em campo e ele acabar dando algum vacilo, né? E aí o Flamengo acabar perdendo a oportunidade de se distanciar do Palmeiras e até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, é isso. Teria que tirar o Alan, teria que ter ali no meio, para mim, tem que ser quem? Pulgar, De La Cruz e Gerson. Para mim são esses três aí que devem ficar ali no meio, né, de marcação. E claro, entra também o Arrascaeta, né, que é o nosso craque aí do Flamengo. Ele tem que entrar também nesse meio. E lá na frente a gente imagina aí, né, no caso o Pedro jogando, o Cebolinha, talvez o BH também, para que possam estar atuando contra o Palmeiras. Mas vai ser um jogo muito importante, a gente vai estar observando tudo. Vai ser domingo 4 horas da tarde e vai parar o Brasil novamente. E o Flamengo pode vencer esse jogo e piorar ainda mais a situação do Palmeiras, que na semana que vem já tem o Botafogo pela Libertadores e o Flamengo tem o Bolívar pela Libertadores também. Então vai ser um jogo muito importante, só que os dois estão pensando também, claro, na Libertadores. Então é isso aí. Essas foram as informações. Comente seu palpite para a partida. Tamo junto e até o próximo vídeo.